Boa noite a todos. Mais uma vez vamos continuar a nossa aula, né? Primeiramente vamos fazer a revisão de alguns assuntos importantes. A primeira revisão que temos de hoje, no caso, é sobre as leis de Ohm, a primeira e a segunda lei. Como se trata de um conteúdo muito importante para aprofundamento da matéria, então prefiro repetir alguns tópicos para que nós podemos fixar bem, né? E poder aprofundar a matéria. Primeiramente, né, só para a gente poder falar, vamos dar uma introdução. Quem foi George Simon Ohm? Né? Como vocês podem ver a data de nascimento e morte dele, né? Ele foi uma pessoa que nasceu entre o século XVIII e viveu até o século XIX, né? Foi um físico matemático que realizou experiências com fios condutores, né? Alterando espessura e comprimento. Ele verificou que a resistência elétrica era inversamente proporcional à área de seção do fio e diretamente proporcional ao seu comprimento. Ou seja, né, o que quer dizer isso? A resistência, né, ela agia ao oposto, né, do que era esperado, dependendo se você aumentasse ou diminuísse a área de seção, ou seja, o diâmetro do fio, né, e proporcional ao comprimento, ou seja, se aumentasse o comprimento, né, a resistência teria um comportamento proporcional ao que tinha antes. Se diminuísse, também ocorreria a mesma coisa, né? O mesmo processo, no caso. Bom, a partir dessas observações é que ele definiu o conceito da resistência elétrica, né? Que nada mais é a intensidade da corrente elétrica que percorre um condutor é diretamente proporcional à diferença de potencial e inversamente proporcional à resistência elétrica do circuito, né? Ou seja, a partir dessa observação, né, ele pode chegar ao que a gente chama de primeira lei de Ohm, né, que é a razão entre a DDP, né, a diferença de potencial, e a corrente elétrica, né. Ela é dada da seguinte maneira: tensão é igual a resistência vezes a corrente, ou seja, U é igual a R vezes I, sendo U a tensão ou DDP, né, unidade de volt, R resistência ômica, né, dado em ohms, e a corrente dada em amperes. Lembrando, senhores, que essa primeira lei é válida para condutores ômicos, aqueles que obedecem à definição dada por Ohm, de proporção direta e inversa. Há um detalhe interessante aí dessa imagem, nós temos o triângulo, né, das relações de Ohm. Então, senhores, se vocês querem achar, por exemplo, a corrente, vocês fazem tensão dividido pela resistência. Se eu quero achar resistência, tensão dividida pela corrente. Se eu quero achar tensão, corrente vezes resistência. Bom, quanto à aplicação gráfica, né? O gráfico à direita, o mais extremo, vocês podem observar o seguinte: um condutor ômico, ele é proporcional, ou seja, né, conforme eu vou aumentando a tensão e a corrente, né, a resistência vai se comportando de maneira proporcional ao gráfico, no caso, né? Vocês podem ver que é uma reta crescente, né? Já condutores não ômicos, eles têm variações. Eles podem ou aumentar, ou diminuir, ou sofrer leve alteração e depois cair. Nesse momento a gente não vai tratar sobre os condutores não ômicos. Bom, sabendo que é proporcional, né, em gráfico, vamos fazer uma observação. No primeiro gráfico aqui à esquerda, né, temos uma referência de tensão e corrente, né, para um primeiro ponto e para um segundo ponto. Então, senhores, se nós formos olhar, por exemplo, no primeiro ponto, né, ele é um encontro entre a tensão de 5 volts e a corrente de 1 ampere. No próximo ponto é a tensão de 10 volts e a corrente de 2 amperes. Então, se vocês forem ver de um ponto a outro do gráfico, eu tenho um segmento de reta, no caso uma hipotenusa. Então eu poderia aplicar, se eu quisesse, né, a lei da hipotenusa, né? A ao quadrado é igual a ao quadrado mais b ao quadrado. Ou eu posso fazer a seguinte relação, no caso, né? R da resistência, né, que seria esse pedaço, é igual à variação da tensão, ou seja, do primeiro ponto ao último ponto, dividido pela variação da corrente, do primeiro ponto ao último ponto. E por consequência, né, nós temos uma outra propriedade geométrica que podemos relacionar a resistência, que é essa reta, a tangente do ângulo que ela forma em relação à corrente, né,
a x no caso, né? Que também é uma outra relação geométrica famosa. Então, senhores, além da fórmula padrão, nós podemos aplicar também propriedades trigonométricas para determinar a resistência. E a segunda lei? A segunda lei, senhores, ela determina o seguinte, que a resistência depende da geometria do condutor, ou seja, espessura, né, popularmente conhecido como bitola, né, e comprimento. E do material que ele é feito. O enunciado da segunda lei é o seguinte, no caso. A resistência é diretamente proporcional ao comprimento do condutor e inversamente proporcional à área de seção, ou seja, bitola ou espessura. Então, senhores, né, a resistência ela é influenciada diretamente pelo comprimento e inversamente pela área de seção. Bom, observação da fórmula. Né? A fórmula, neste caso, para resistência em condutores, no caso cabos e fios, né, podemos ser da seguinte maneira. R, que é resistência em ohms, é igual a ρ, letra grega para representar a resistividade do condutor, ou seja, ohms por metro, vezes o comprimento do cabo, que é dado em L, metros, né, e dividido pela área de seção transversal, ou seja, a bitola ou espessura, dada em metro quadrado. Senhores, a resistividade, né, é a propriedade, né, que o material tende a ser condutor sobre certa temperatura. Como nós podemos observar na próxima slide, né, no próximo slide, né, podemos ver o seguinte, nós temos uma classificação, né, entre metais, ligas e isolantes, né, na nossa tabela à direita. E vocês podem ver que ele tem um referencial de resistividade, né, ohms por metro, em relação a valores médios a 20 graus Celsius. Ou seja, esses valores de resistividade, eles são referentes a 20 graus Celsius. Ah, professor, e se tiver 100 graus Celsius, vale a mesma coisa? Não vale. Aí já teríamos que adotar outros valores de resistividade ou até mesmo excluir o material, no caso do nosso projeto. Né? Bom, senhores, só para pegar como referência, né, o cobre aqui nós temos 1,7 vezes 10 a menos 8 ohms por metro. Bom, à esquerda nós temos duas observações importantes primeiro, né? Além da representação do cabo, né, indicando o que seria a área, o que seria o comprimento, né, que é algo que eu já considero que vocês já assimilaram, nós temos duas outras propriedades importantes. A primeira é a área do círculo, né? Lembrando, senhores, que a área do círculo é π vezes r ao quadrado. Lembrando que o π adotamos como 3,14. Ou seja, se você sabe o raio de um material condutor, você consegue determinar a seção dele. E observação importante, senhores, comercialmente, nós tratamos a seção, né, ou a espessura, ou bitola, por milímetro quadrado, né? É uma convenção adotada para venda. Só que no nosso caso, a fórmula ela está adaptada a metro quadrado. O que nós temos que fazer? Converter. Então, como relação, nós podemos dizer aí que 1 milímetro quadrado, né, é igual a 1 vezes 10 a menos 6 metros quadrados. Por meio dessa relação, a gente pode converter valores de milímetro quadrado para metro quadrado. Senhores, uma observação importante. Nem toda tabela de resistividade vai estar a 20 graus. Nem toda tabela também vai estar como um metro de referência. Ele pode estar milímetro quadrado, centímetro quadrado. Depende do autor ou da aplicação. Em manuais, por exemplo, de indutores, né, bobinas, eu posso ter a referência em milímetro quadrado. Então, eu vou ter uma tabela em milímetro quadrado. Então, para os meus cálculos, eu já uso em milímetro quadrado. Ah, o que eu faço nesse caso? Então, você converte o comprimento, que está em metros, para milímetros. Se vocês observarem a fórmula, senhores, ela é autoanulativa. Se nós sabemos que o coeficiente é ohms por metro, né, o coeficiente de resistividade, comprimento em metro e área em metro quadrado, ohm metro vezes metro, ohm metro quadrado. Dividido por metro quadrado, só sobra ohms. Então, se eu tiver comprimento e seção e a resistividade em unidades, por exemplo, milímetro, vão se autoanular. Se tiver em metro, vão se anular. Se eu tiver em centímetro, vão se anular. Agora, se uma delas estiver diferente, eu tenho que converter para que eu possa fazer corretamente a fórmula. Senão, um resultado que poderia ser inteiro, na verdade, ele era um valor fracionado, né? Ou multiplicado.
Bom, senhores, nesse primeiro momento, este é a revisão básica das leis de Ohms. Depois vamos trabalhar numa videoaula só de exercícios. Qualquer coisa estou disponível para dúvidas. Tenha uma boa noite e recomendo que assistam os próximos vídeos.